Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sei que essa pandemia, esse isolamento dentro de casa não está sendo fácil. A pressão com as atividades, mas em breve iremos voltar à nossa rotina normal, a vida que tínhamos no colégio e tudo mais. Não sei vocês, mas eu sinto falta do colégio, da nossa rotina, das nossas aulas, do nosso contato e tudo mais. E hoje teremos uma aula diferente. Como eu falei que teremos uma aula diferente, a gente vai revisitar de uma outra maneira os conteúdos já apresentados. E após ver esse vídeo e a explicação, terá um formulário para vocês responderem. Então, alunos do oitavo ano, como faremos uma atividade diferente, voltaremos ao capítulo 1, Revolução Inglesa. Vamos começar com a crise no absolutismo inglês. Durante muitos anos, a dinastia Tudor teve uma grande harmonia com as elites inglesas. Por quê? Essa dinastia sempre favorecia as elites, cada um se beneficiava nisso tudo. Até que Elizabeth I morre e não deixa descendentes, afinal ela não teve filhos. Com o fim da dinastia Tudor, dá início à dinastia Stuart, e consequentemente uma série de conflitos. Como que começou esses conflitos? Um pouco antes de explicar como que esses conflitos se iniciaram, vou fazer uma breve introdução. Durante a dinastia Tudor, Henrique VIII rompeu relações com a Igreja Católica, dando início à Igreja Anglicana. Então esse anglicanismo se torna a religião oficial do território inglês, e ele não impediu os católicos de continuarem vivendo nesse território. Mas os católicos não poderiam praticar sua religião. E com isso também surgiu outras religiões protestantes, como presbiteriana e puritana. Então, mas de modo geral, a dinastia Tudor teve uma grande estabilidade econômica, como eu falei anteriormente, facilitando e melhorando para todo mundo. Mas com a morte da Elizabeth I, por ela não ter filhos, não ter herdeiros, quem acaba assumindo o trono é seu primo Jaime I, que inicia a dinastia Stuart. Já que o início da dinastia Stuart já vai trazer uma série de problemas. Primeiro, uma certa instabilidade, porque ele tenta implantar um absolutismo. Com a implantação desse absolutismo que eles governavam, porém não era reconhecido. Então Jaime I, ele começa a defender as suas práticas absolutistas com a teoria do direito divino. O que é essa teoria do direito divino? Onde o rei é um representante de Deus na terra e por isso ele se colocava acima de tudo e de todo. E por isso ele não deveria explicar suas atitudes, ele era simplesmente um representante de Deus e pronto. E essa maneira de governar trouxe bastante insatisfação popular. Em consequência disso, surge a conspiração da pólvora, onde um grupo que foi traído, eles tinham a intenção de encher o parlamento de barris de pólvoras, e enquanto o Jaime I estivesse discursando ou falando qualquer coisa dentro desse parlamento, eles iam detonar essa pólvora, matando ele. O principal representante disso chama Guy Fawkes, e até hoje ele é lembrado por esse ato, como um símbolo de resistência. Ele é usado como símbolo da máscara do grupo de hackers anônimos, e também ele é protagonista, a sua imagem, o seu rosto é protagonista do filme chamado V de Vingança. Até que ele é sucedido pelo seu filho Carlos I. Assim que ele foi sucedido, no reinado de Carlos I, ocorre uma radicalização dos conflitos. Como que vai ocorrer isso? O parlamento propõe a petição de direitos, onde o rei ele não vai poder fazer mais o que quer e tudo que ele vai fazer, ele tem que ter permissão do parlamento. O que o Carlos I decide fazer? Ele decide fechar o parlamento. Por quê? Se ele está acima de tudo e de todos, como foi seu pai Jaime I, por que ele vai pedir permissão? Então, já que o parlamento sempre vai tentar barrar as suas ações, então ele decide fechar o parlamento. Mas isso tudo vai mudar, porque no ano de 1640, uma revolta escocesa obrigou Carlos I a pedir ajuda do parlamento. O parlamento, para permitir liberação de dinheiro e tropas, eles fizeram um acordo, em que pelo menos uma vez a cada 3 anos o parlamento fosse convocado. O Carlos I vai aceitar, e assim que eles conseguem controlar essa revolta escocesa, o que o Carlos I faz? Fecha novamente o parlamento, e assim acabando com esse acordo que eles tinham feito. E isso dando início a um processo revolucionário. Um processo revolucionário ele tem várias etapas, e uma revolução ela não acontece do dia para a noite. Então esse processo revolucionário foi dividido em 4 etapas: Guerra Civil, República de Cromwell, Restauração Monárquica
e Revolução Gloriosa. Quando a gente fala em revolução, ela não é algo que acontece do dia para a noite. Ela é um processo longo que causa grandes transformações no lugar que ela ocorre. Então começamos pela Guerra Civil. O que é uma guerra civil? A guerra civil acontece quando existe uma guerra dentro do seu próprio estado, sua própria cidade, onde grupos diferentes, geralmente a sociedade contra o governo, iniciam um conflito armado. Por quê? Como Carlos I decide fechar novamente o parlamento, os parlamentares organizam tropas para depor Carlos I. Só que a tropa do Carlos I é muito mais forte que a do parlamento. Então o parlamento vai perder, eles vão tentar uma segunda investida, vão perder. E vão perder uma série de batalhas. O que o parlamento vai fazer? O parlamento vai chamar Oliver Cromwell. Quem que é Oliver Cromwell? Ele foi escolhido por ter vários méritos de batalha, diferente dos líderes de exército do rei, porque como o rei tinha várias parcerias, então os seus líderes geralmente eram aristocratas, onde era escolhido para favorecer determinados acordos. Então, diferente disso, o parlamento chama um chefe de batalhão, que é esse Oliver Cromwell, com uma série de vitórias e várias qualidades que um líder precisava. E na primeira batalha com o Cromwell comandando esse exército do parlamento, eles derrotam Carlos I e o depõem. O que geralmente acontece quando um líder é deposto, um rei é deposto? Ele foi guilhotinado. Aí quando Carlos I é derrubado e guilhotinado, Cromwell ele vai se tornar o líder. O que vai acontecer com Cromwell? A República de Cromwell. Como ele ganhou bastante prestígio, uma das primeiras coisas que ele vai implantar é o ato de navegação. O que determinava esse ato de navegação? Como a Inglaterra era um país extremamente comercial, ele determinou que qualquer país, qualquer tipo de negociação que fosse feito com a Inglaterra, deveria ser feito exclusivamente com os navios ingleses. Tanto para ir buscar qualquer tipo de negociação que fosse feito com a Inglaterra, só deveria ser feita com os navios ingleses. Após esse momento, ele vai ser tido como um grande líder. O que ele vai fazer? Ele vai fechar também o parlamento e vai carregar consigo o título de Lorde Protetor. E esse título era vitalício e hereditário. Porém, como Ricardo não tem grande força militar como seu pai teve, ele não conseguiu se manter no poder. E o que vai acontecer? Ele vai perder esse título e, consequentemente, a monarquia vai voltar. Restauração monárquica. Após a deposição de Ricardo, houve uma grande agitação política no país. O parlamento convidou Carlos II, filho do rei decapitado, a assumir o trono britânico, dando início à restauração monárquica. Só que dessa vez, o rei ele governava sobre a tutela do parlamento. Por quê? O parlamento restringia toda a sua atuação. Então o rei, a partir desse momento, ele não tinha mais acesso, não tinha mais o poder ilimitado como os reis anteriores teve. E por isso, Carlos II governou com 25 anos, mas com poderes limitados. E com a sua morte, o seu irmão Jaime II ascendeu ao trono. Ele era católico e governou durante 3 anos. Mesmo assim, ele tentou implantar o absolutismo e trazer o catolicismo com todo o seu poder para dentro do território britânico. Porém, não deu muito certo e novamente iniciou uma série de conflitos envolvendo essa decisão. E agora chegamos na Revolução Gloriosa. E temendo a volta do absolutismo, o parlamento decidiu derrubar Jaime II. E para isso, o parlamento estabeleceu um acordo com o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha de Jaime II. O acordo oferecia o trono inglês a Maria e Guilherme com a condição de que os monarcas respeitassem os poderes do parlamento. Ao assumirem o trono, Guilherme e Maria tiveram que assinar a Declaração de Direitos, em inglês chamado Bill of Rights, na qual o parlamento limitava os poderes da monarquia, em vários aspectos. E isso é chamado de Revolução Gloriosa por quê? Porque foi a primeira vez onde um rei foi deposto, um rei saiu do seu cargo sem derramamento de sangue, e por isso que chama Revolução Gloriosa. Porque pela primeira vez, a deposição de um rei não foi através de um conflito. E a partir disso, a nação vai ser governada pela vontade da lei e não mais pela vontade do rei.